Você já não tá cansado de ser assaltado, roubado, dia e noite, por um bando de vagabundo, safado, uma corja de pilantra, de merda? Hã? Essa galera que se chama de Estado, né? Que lutam pela democracia, pelo povo. Você não tá cansado dessa galera? Que tal a gente voltar então pra monarquia? Lembra da monarquia? Acho que ninguém aqui viveu a monarquia, obviamente, né? Mas era o tempo em que o Brasil teve um rei. E sim, o Brasil já teve um rei. Antes disso, nós somos uma colônia, né? Uma colônia de Portugal, onde eles extraíam aqui ouro, pedras preciosas, pau-brasil e... Bom, acho que todo mundo teve aula de história na escola, né? Bom, pode parecer loucura, mas é uma ideia de plebiscito para 2026. Sim. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal. Cara, eu tô soltando vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Inclusive eu tô pra trocar o nome do canal. Ao invés de Tony Stark, vamos colocar uma ideia um pouco mais abrangente, né? Talvez colocar um título que de fato represente aqui o canal, que são ideias, eu não diria libertárias, né? Porque eu não me encaixo em nenhum grupo político. Mas, cara, hoje a democracia é uma das maiores mentiras que existem, né? Bom, vamos tratar sobre esse assunto. De novo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante aqui pra gente continuar crescendo e, obviamente, levar a palavra para mais pessoas, né? Enfim. Bom, a ideia é a seguinte. A Comissão de Direitos Humanos vai analisar uma sugestão legislativa que pede a convocação de um plebiscito em 2026 para os eleitores decidirem se querem ou não a restauração da monarquia. Pasmem, essa ideia ela já obteve mais de 30 mil votos de apoio, tá? E por isso ela surgiu como ideia legislativa. Não quer dizer que vai ter o plebiscito em 2026, né? Inclusive, se a gente voltasse para a monarquia hoje, quem seria o nosso rei? A gente vai trazer de volta o rei lá da família Bragança, Orleans e Bragança, né? Ou a gente vai eleger um rei? Eleger. Hã? Como é que vai ser esse negócio? Então, é uma ideia que está bem longe de se tornar realidade, mas é interessante a gente pensar sobre isso, né? Para vocês terem uma noção, hoje, né? Se você pega aqui, ó, qual a média de imposto no Brasil? Nossa, digitei tudo errado. Mas se você pega hoje, qual a média de imposto pago pelo brasileiro, né? Ó, hoje está girando em cerca de 40%, tá? Aqui está 34,1%, mas isso aqui é de 2021. Mas hoje está rolando cerca de 40%, 32,44%, enfim. O imposto médio que a gente paga, né? Isso aqui, claro, é uma tremenda de uma mentira, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês o porquê. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar minha ferramenta de desenho. Vamos desenhar um pouquinho. Por quê? Porque o Brasil é um país que ele cobra imposto sobre imposto. O que é isso? Bom, nós temos, por exemplo, para produzir, ó, essa caneta aqui. Para produzir essa caneta, né? Não tem uma empresa que faça todo o processo de produzir essa caneta. Ela tem que passar por vários processos. Tem a empresa que extrai o petróleo, né? Tem a empresa que transforma o petróleo em plástico. Tem a empresa que transforma o plástico no formato, né, da caneta. Vou colocar aqui um formato da caneta, né? Tem a empresa que junta as peças, né? Que junta esse pedaço aqui com esse daqui, junta a tampinha com não sei o que, vou colocar aqui um jotinha, né? Tem a empresa que faz a tinta da caneta, tem a empresa que faz a ponta da caneta, né? Ponta da caneta. Aí tem a empresa que distribui a caneta e tem a pessoa, o comércio que vende a caneta, né? Então olha só por quantos processos passa, né, para fazer uma caneta. Agora, o problema do Brasil é o seguinte: quem é que paga imposto na cadeia de produção?
Eu respondo para você. É toda a cadeia de produção. Quando você chega aqui no final, né, no vendedor final, o imposto que ele está pagando, vamos supor que seja de 30%. Né? Você paga 70%, os outros 30% são imposto. Isso aqui é uma suposição, estou dando um exemplo para vocês. O problema é que desses 70% que é valor de fato, né? Vamos colocar aqui que 35% é lucro do vendedor e outros 35% é preço do produto, é quanto o produto foi custoso, quanto ele custou para ser produzido. Dentro desses 35% que custou para essa primeira empresa, a gente tem mais 30% de imposto. Aí você desconta 70%, 35%, 35%. Aqui, mais imposto. Aqui, mais imposto. Aqui, mais. Entende? Cada ponto, cada empresa da cadeia de produção paga imposto. E não é só o imposto sobre a produção. Não. É o imposto que é pago sobre o produto. É o imposto que é pago sobre o empregado. Porque o empregado, além de o empregado custar para a empresa o salário, ele custa o imposto também. Né? Ele custa o INSS, ele custa o FGTS, ele custa 13º, ele custa férias, ele custa o tempo que ele vai ficar fora da empresa, que a empresa vai ter que pagar para ele. Ele custa, como é que fala? Esqueci lá, um imposto patronal lá. Enfim, você tem um imposto que você paga só para ter empregado. Né? Além, obviamente, do imposto de renda que o próprio empregado tem que pagar. Né? Se você ganha uma certa quantidade, você tem que tirar do seu bolso para dar para o governo. E aí você vai lá e paga o seu produto. Então é imposto sobre imposto. Essa ideia de que a gente tem, o custo médio é de... Isso aqui é a maior mentira que existe, cara. Não é nem fodendo. Essa aqui é a gente tentando esconder os números, né? Tentando botar para debaixo do pano, tá? Mas vamos supor que hoje seja esse número, 34,1%. Esse é o imposto que a gente paga, certo? O imposto médio. Pô, e quanto que a gente pagava lá na monarquia? Na monarquia existiam alguns tipos de impostos, né? Tinha um imposto sobre escravos, por exemplo, que hoje não existe mais escravo, mas existe um empregado. Entende que os impostos, eles não foram extintos. Eles só mudaram. Antes tinham escravos, aí tinha que pagar imposto sobre escravo. Agora tem empregado, aí tem que pagar imposto sobre empregado. Antes havia o quinto, que era o que a coroa portuguesa cobrava sobre o ouro que era extraído, né? Era a produção aqui do Brasil. O Brasil, ele não tinha nenhum tipo de produção industrial, mas se extraía ouro, né? Essa era a nossa produção. Então você pagava ouro sobre... Aliás, você pagava imposto sobre a produção. Assim como hoje não tem a extração de ouro, porque quem faz isso é o próprio Estado, né? Ele contrata empresas para extrair. Mas a gente produz diversos produtos. E aí, ao invés de a gente pagar imposto sobre a extração de ouro, a gente paga imposto sobre a produção de qualquer coisa que é feita aqui dentro, né? Mas naquele tempo era pagado o quinto. Era pagado o quinto, né? Que era 20% sobre a produção do material extraído. Ou seja, até nisso a gente conseguiu piorar. Pois é, antes a gente pagava 20% de imposto, agora é quase 40%. Na verdade já bateu 40%, né? Se eu não me engano tá em 44% agora, tá? É que Cara, é só você pesquisar, tá? Não fica acreditando em mim. Enfim. Então, até nisso a gente conseguiu piorar. Agora, existe uma falsa ideia, né? Vamos lá, vamos voltar para aqui pro texto pra gente dar uma olhadinha. Existe uma falsa ideia de que a gente saiu de um sistema que antes era autoritário, né? Onde não tínhamos poder de escolha, a população não tinha poder de escolha, o povo não podia escolher, para hoje um sistema igualitário, um sistema onde o povo tem o poder, que a gente chama de democracia. É a maior mentira que existe. Mas, nossa, é maior até do que a mentira do imposto que a gente paga, tá? Essa aqui é a segunda maior mentira. A maior mentira é que a democracia é o poder do povo.
Nunca foi, nunca vai ser. E talvez essa é uma ideia de que a maioria goste, né? Eles gostam de acreditar nisso. Gostam de acreditar que a democracia é o poder pro povo. Mas é muita ingenuidade, é muita ingenuidade. Bom, vamos lá. O Brasil foi uma monarquia durante 67 anos, né, da independência em 7 de setembro de 1822 até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Tivemos dois reis, né, que foi o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, que depois fugiu e aí proclamou a República do Brasil, né, o sistema democrático que a gente tem hoje. Na verdade, a República ela passou por diversas reformas, né? Antes a gente tinha só pessoas ricas votavam, né? Depois foi pessoas, aspas, pessoas livres, né? Que eram qualquer homem que fosse maior de 18 anos podia votar. Daí depois escravos e mulheres começaram a votar, e aí, enfim. Várias reformas foram sendo feitas até a gente chegar na tal da democracia que a gente tem hoje, né? Em 1993, os brasileiros votaram em plebiscito para escolher a forma de governo, se ele seria república ou monarquia, o sistema de governo, presidencialismo, tal. A votação prevista no artigo aprovado em conjunto com a Constituição Federal de 1988, a república presidencialista venceu por ampla maioria, né? E de lá para cá entre nós, a gente só anda para trás, né? Mas enfim, por que eu sempre falo para vocês que o governo, o Estado, né, a República Democrática que a gente tem, não é nada mais do que um upgrade da monarquia, ou do imperialismo, né? Eu falo imperialismo porque é mais amplo. Quando a gente pega império, é mais amplo, né? Alguns sistemas monárquicos, aliás, nem todo... Eu vou elucidar melhor essa ideia. Quando a gente fala de império, dá pra gente pegar, por exemplo, a monarquia é um tipo de império, né? Até quando a gente tinha o Brasil colônia, também era uma parte do império português, né? Então, império é mais amplo. Por isso que eu sempre falo pra vocês que o Estado Democrático é um upgrade do império. Mas por que eu digo isso, né? Porque, olha só, quando você tem um sistema onde um rei é quem comanda tudo, e aí tem a nobreza, o clero, né, que são aqueles que fazem parte do conglomerado ali do império, você tem uma ideia de que é um sistema muito ditatorial, né? Só tem uma pessoa que manda, o resto obedece, papapá, não sei o que, tá? É um sistema muito ditatorial. E beleza, eu até concordo, né? É de fato um sistema muito ditatorial. Só que quando a gente traz isso para democracia, existe uma falsa ideia de que a população tem algum poder de escolha, de que você pode escolher alguma coisa. Mas na verdade, você não tem escolha nenhuma, né? Porque se você tivesse escolha, vamos lá, se você tivesse qualquer tipo de escolha, você que sei lá, vamos pegar a história do Lula, né? O Lula era torneiro mecânico. Se eu quiser me eleger, se eu quiser me candidatar, posso me candidatar sozinho? Se eu quiser me candidatar sozinho, né? Sendo torneiro mecânico, você que é torneiro mecânico, eu quero ser prefeito da minha cidade. Eu posso? Eu consigo fazer isso? Não. Você não consegue, tá? Primeiro, você vai ter que se candidatar a um partido. Aliás, você vai ter que entrar em um partido, se filiar a um partido, né? Dentro desse partido, você vai ter que ficar 6 meses antes da eleição, né, filiado ao partido, para que daí você consiga com o partido, tá? Você vai ter que o partido vai ter que escolher qual dos seus candidatos, quais dos seus afiliados serão candidatos. E para alguns cargos, como por exemplo prefeito, você só pode lançar um candidato. Então, você não tem como escolher ser candidato a alguma coisa. Você não pode, né? Você depende do partido, ou seja, você depende de pessoas que não foram eleitas para porra nenhuma, tá? Para que você consiga se candidatar a alguma coisa.
Aí já fica subentendido o quê? Que aqueles que vão se candidatar são pessoas que já fizeram acordos com o próprio partido. Meu amigo, não ache que você vai entrar num PSDB, num PL da vida, né? E você vai do dia pra noite olhar pros caras e eles vão olhar pra você, vai ser amor à primeira vista e falar: não, esse cara é bom, ele vai reestruturar a nossa cidade, vai fazer a coisa acontecer, vai fazer a roda girar. Ele vai ser o nosso candidato. Vai. Não vai, meu amigo. Você depende do partido e você vai ter que fazer acordinhos. E se você não tiver nada a oferecer pro partido, você não vai para lugar nenhum. Nem vereador você vai virar, tá? Então você tem que ter alguma coisa para oferecer. E isso vale para absolutamente todos os cargos públicos. Vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente, independente, tá? Você tem que fazer acordo com partido. Ou seja, o pessoal que está lá, o presidente da república, né, os candidatos, não é uma questão de escolha, não é uma questão de você escolher. Não, eles já foram previamente escolhidos. Antes de você votar, eles já foram escolhidos pelo próprio partido. Entendem? Não é que o presidente Lula agora, ele é o cara que comanda a porra toda. Não, nunca foi. Quem comanda é o próprio partido. E aí você vai querer me dizer, né, que não, é porque existe os lados no Brasil, né? A direita, o Brasil está há muito tempo com a esquerda, né? E se fosse a direita seria melhor. Não, mas o Brasil fez muito tempo parte da direita. Se a esquerda entrar agora, vai ser melhor. Amigo, faz diferença, meu amigo? Faz diferença? Faz diferença o cara vir apresentar uma cacetada de projeto e depois quem manda na verdade é o partido? Que o partido jamais vai deixar fazer um monte de coisa sair da caneta? Então existe essa falsa ideia de que a democracia é o povo escolhendo os seus representantes. Mas isso é uma mentira. Os representantes eles já são escolhidos muito antes da população sequer saber em quem votar. E se você for pegar a ideia de democracia, ela é falha muito antes disso. Hoje, qualquer pessoa com mais de 16 anos, né, que saiba ler, escrever e tal, pode votar, né? Você pega qualquer animal, velho, qualquer pessoa que tem um mínimo de coordenação vai votar, né? Eu sempre falo isso e é inacreditável, cara. Eu vejo isso como algo impensável. Como é que a gente vai para um médico, né? Para o cara ter o cargo de médico, ele precisa ter diploma, precisa ter certificado, né? Ele precisa passar em prova e tal. Como é que para o cara mexer no seu carro, ele precisa ser um mecânico, ele precisa ter estudado para mecânico, ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Tal. Como é que para o cara fazer um prédio, ele precisa ser engenheiro, né? Precisa ter o registro de engenheiro, precisa ter estudado, precisa ter feito prova. Agora, para votar no representante do país, que é o cara que vai pegar o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo, para fazer infraestrutura, para fazer sistema de saúde, para contratar policial, para fazer um sistema de segurança. Como é que para isso a gente deixa qualquer um votar? Como é que é isso? Me fala. Como é que para o cara se candidatar a presidente é só ele se filiar ao partido, ter algo a oferecer, né? Ser a cadelinha do partido e tá tudo certo. A gente não faz uma prova de conhecimento, a gente não faz uma prova de gestão, a gente não faz nenhum psicotécnico. Como é que a gente deixa um cara que é bandido,
né, um ex-presidiário ter a possibilidade de ganhar alguma coisa. Meu amigo, aqui na minha cidade tem um cara que ele foi condenado por assassinato, tá? Ele se candidatou a vereador agora e ganhou. O cara ganhou, velho. Meu Deus do céu, velho. Ô, isso não é... Isso... A democracia é a maior mentira que existe, cara. Mas, o povo que inventou a tal da república, a tal da democracia, eles eram de fato muito inteligentes, né? Porque quando existia a monarquia, o povo reclamava. Né? O povo tinha como reclamar, né? Porque era muito óbvio. Pô, tem um cara só que comanda tudo e a gente não pode fazer nada. Tá? Aí inventaram um sistema, né, para calar as massas, para fingir que a população escolhe alguma coisa e a população acredita. Que a população é feita de imbecis, é feita de animais, é gado, né? Ou seja, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você já tem a corja, né, que faz a gestão pública, que rouba a população dia e noite, inclusive rouba hoje mais do que roubava no passado, né? Mas sem mimimi nenhum. Ninguém reclama do sistema. Por quê? Porque vocês estão votando, vocês têm o poder de escolher quem é que vai representar vocês. É uma sacada genial, cara. É uma sacada genial, né? Pô, agora a galera escolhe. Aliás, agora a galera acha que escolhe e a gente continua aqui administrando absolutamente tudo. Que maravilha, cara. Que maravilha. Eu acho sensacional. Quem inventou esse sistema é simplesmente um gênio, cara. É um gênio. Não tem como. Genial. E os otários continuam lá, né, cara? Bandeirinha. Ai, gado, gado, vai lá. Bom, esse assunto eu trouxe aqui pra vocês só pra mostrar como hoje a gente tem nada mais do que um upgrade do imperialismo. Nada mudou, velho. Nada mudou. Hoje existe essa falsa crença de que o povo escolhe alguma coisa, mas não escolhe absolutamente nada, né? Na verdade, o povo hoje ele é até mais burro do que era no passado, porque hoje o sistema é muito mais complexo. O sistema democrático ele é muito mais complexo do que o sistema monárquico. Ou seja, você consegue esconder as falhas do sistema de uma forma muito mais suave do que podia se esconder lá com a monarquia. E a população hoje ela é muito mais burra, porque tem muito mais coisa para aprender e muito menos. As pessoas simplesmente não têm tempo para aprender tudo isso, né? Basta você sair na rua, pergunta para esse povo que fica com bandeirinha de um lado pro outro de político, pergunta qual que é a função de um vereador, o que o vereador faz, qual que é a função de um prefeito, o que um prefeito faz, qual que é a função de um deputado. Qual que é a diferença entre o deputado federal e o deputado estadual? O que o senador, pelo que o senador é responsável? O que faz um ministro do STF? Pergunta isso pra galera. Mas, mano, 99 não vai saber nem do que você tá falando, mano. A população imbecil faz escolhas imbecis. De novo, o problema não são candidatos. O problema não são políticos, safados, vagabundos. O problema é um sistema que permite que isso exista. Não adianta voltar para a monarquia. A gente tem que evoluir. A gente tem que passar para uma outra coisa. A gente não tem que dar um upgrade na roda, né? Vamos botar um aro melhor, vamos remendar o pneu que tá furado. Não, a gente tem que sair disso, cara. A gente tem que voar, tem que inventar outra coisa. Pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Valeu?